o governo dos Países Baixos impôs tetos às rendas, proibiu contratos de curta duração e até limitou os aumentos anuais. Resultado? 97 mil casas saíram do mercado de arrendamento e houve outras tantas que fugiram às regras e hoje estão muito mais caras que no passado. Neste vídeo explico-te exatamente o que aconteceu na Holanda e se Portugal pode ou não aprender com isso. Bom, neste vídeo, neste documento, vamos explorar aquilo que aconteceu na Holanda, quais foram exatamente as consequências destas medidas e vamos perceber se realmente isto era uma coisa nova, se foi implementado e quais foram os motivos para serem implementados e, efetivamente, quais foram as consequências, que é isso que nos interessa para depois percebermos se isto realmente se apropria e se adequa para o cenário português, ok? Então vamos lá. Controle às rendas desde 1970, verdade. O controle às rendas na Holanda foi desde 1970, isto não é novo, ok? Desde 1970 os Países Baixos utilizaram um sistema de pontos, com este nome, para determinar o valor máximo de renda do imóvel. Este sistema atribuiu pontos com base em características como tamanho, localização e eficiência energética, estabelecendo um teto máximo de renda. Imóveis com até 143 pontos estavam sujeitos a controle de rendas, enquanto os restantes operavam no mercado livre. Ok? E para percebermos exatamente aqui as diferenças entre até um limite de pontos, as casas estavam efetivamente fora deste sistema regulado e as casas que passavam esses pontos já estavam fora. Ok? Para percebermos esta distinção de dois sistemas. Ok? Em julho de 2024 o governo neerlandês implementou a Lei de Rendas Acessíveis. Okay? Affordable Rent Act, expandindo o controle de rendas para imóveis com até 186 pontos, abrangendo assim o segmento de rendas médias. Ou seja, os pontos que até uma altura eram apenas até aos 143 pontos, hoje passaram a ser ou em 2024, passaram a ser até aos 186. Okay? Ou seja, houve mais casas a estarem englobadas neste sistema regulado. Esta medida visava tornar as rendas mais acessíveis para a classe média, afetando cerca de 300 mil habitações adicionais. Okay? Passamos as dimensões de casas que foram afetadas com esta medida. Mais ações para além das mencionadas. Para além desta medida direta no controle das rendas, o pacote inclui outras ações complementares, como regras mais rígidas de fiscalização para punir proprietários que cobram acima do permitido, redução máxima anual do aumento das rendas, inclusive setor livre, limitando os reajustes anuais à inflação de 1%, ou o índice dos salários, ok? Ou seja, houve uma limitação no aumento da renda, ok? Proibição de novos contratos de curta duração, acabando com a possibilidade de contratos temporários de 2 anos no arrendamento permanente. E estas foram complementares à outra medida do aumento do sistema, do aumento dos pontos, não é? Dos 143 pontos para os 186. Redução da oferta no arrendamento. E agora vamos tratar aqui então das consequências destas medidas. Após a implementação da nova lei, muitos proprietários privados optaram por vender os seus imóveis em vez de os manter no mercado de arrendamento devido à redução da rentabilidade, ok? Como motivos óbvios. Estima-se que entre 2022 e 2024 cerca de 97.350 habitações deixaram de ser arrendadas, sendo muitas vendidas para ocupação própria, ok? Ou seja, muitas casas que estavam no mercado de arrendamento passaram para o mercado de venda. No início de 2025, cerca de 2 em cada 5 casas à venda nas grandes cidades holandesas eram antigas propriedades de arrendamento colocadas no mercado de venda. Dados do cadastro predial mostram que, somente em 2024, o número de casas nas mãos de pequenos senhorios particulares caiu em 18 mil unidades, ok? Porque isto acaba por ser tudo o que é os senhorios e a grande massa de senhorios, muitos deles são particulares, nem sequer são fundos, nem são empresas, são apenas famílias que ganham algum rendimento fruto destes arrendamentos e aqui vemos que nesta medida fez com que 18 mil unidades saíssem do mercado, principalmente destes investidores particulares, digamos assim. No último trimestre de 2024 havia 40% menos casas para arrendar no mercado livre em comparação ao ano anterior. Ok? São 40% menos casas. Aumenta a procura. Este êxodo de proprietários privados é particularmente notável nos centros urbanos, onde muitas residências migraram do mercado de arrendamento para o segmento de ocupação pelos proprietários, ok?
Com a diminuição da oferta, a procura por habitações no segmento regulado intensificou-se, como é óbvio. No terceiro trimestre de 2024, imóveis com renda até 1.165 euros receberam em média 84 candidaturas por vaga, refletindo uma procura esmagadora face à escassez da oferta. Alguns proprietários recorreram a arrendamento de curta duração, short stay, direcionados a expatriados, que não estão sujeitos a teto de renda, nem a proibição de contratos temporários. Ou seja, muito do que são os proprietários hoje fugiram daquilo que é encontraram formas de contornar aquilo que é o sistema regulado para conseguir colocar as suas casas aos preços que efetivamente o mercado queria, ok? E o mercado também aumenta os preços fruto da diminuição da oferta, ok? Então estes proprietários que contornaram estas medidas acabaram por aumentar as suas rendas em vez de as diminuir, ok? Um exemplo citado foi o de um estudante italiano que arrendou um estúdio de 34 metros quadrados em Amsterdão por 1.850 euros mensais, quando pelos pontos valeria 633. Para vermos a discrepância que é as rendas quando o mercado fica regulado, ok? Afeta acima de tudo a oferta e os preços acabam por aumentar para valores que antigamente não faziam sentido. O senhorio até gravou um vídeo do inquilino a aceitar as condições, ok? Reações e ajustes políticos. A opinião pública neerlandesa está dividida. Enquanto muitos inquilinos aplaudem as medidas por proporcionarem rendas mais acessíveis e maior segurança contratual, proprietários, investidores e até pessoas que procuram um lar para arrendar criticam-nas por desincentivar os investimentos e reduzir a oferta de habitação. Claro que estas medidas têm coisas boas para quem já é inquilino. Muita gente viu a sua renda a baixar e com isso ter mais capacidade para as suas despesas mensais e familiares. E claro que isso é uma boa medida e claro que isso era o objetivo do governo. A questão é, eles não pensaram e não ponderaram aquilo que seria as consequências mais macroeconómicas daquilo que poderiam ser as medidas que hoje implementaram. E isso fez com que a oferta diminuísse e os preços aumentassem, ok? Claro que isto beneficiou algumas pessoas, mas prejudicou não só proprietários, mas quem estava à procura de casa. Em resposta às críticas, o governo neerlandês considerou ajustes na legislação, como permitir rendas ligeiramente mais altas em certas situações e conceder mais benefícios para os senhorios de forma a incentivar a oferta. Pronto, aqui o governo percebeu qual tinha sido as consequências das suas medidas e tentou, entretanto, contornar ou arranjar uma forma de beneficiar os senhorios para que houvesse mais oferta, ok? A experiência dos Países Baixos demonstra que, embora o controle de rendas possa proporcionar alívio imediato para os inquilinos, pode também gerar efeitos adversos como a redução da oferta de habitação e o desincentivo à oferta. Então, quais são as lições que Portugal pode tirar desta aprendizagem, digamos assim? Para qualquer política que seja eficaz em Portugal, é essencial garantir o equilíbrio entre a proteção dos inquilinos e a sustentabilidade do mercado de arrendamento. Portugal ultrapassa neste momento desafios que são semelhantes aos desafios dos Países Baixos. No entanto, deverá adotar políticas de habitação com cautela. É parecido. Claro que nós também temos muita falta de oferta de arrendamento em Portugal. Nos Países Baixos isto também aconteceu e está, acima de tudo, a acontecer agora. E é preciso tomar algumas decisões para que esta oferta aumente, acima de tudo, não é? Que é o grande objetivo, pelo menos daquilo que os especialistas falam. O panorama de Portugal conta com muitos proprietários com empréstimos liquidados, casas sem dívidas ao banco e imóveis desocupados e com necessidade de realização. Há muitos proprietários em Portugal que não colocam os seus imóveis em arrendamento, mesmo não tendo crédito, mesmo não estando a pagar crédito nessas casas, mas preferem não ter inquilinos lá porque simplesmente acham mais seguro não os ter, ok? E aquilo que é importante, aquilo que é necessário que Portugal faça, em regra geral, é dar alguma segurança aos senhorios, ok? Portugal conta também com uma necessidade muito grande de construção nova. Será importante que o próximo governo analise os detalhes do nosso parque habitacional e perceba qual a melhor estratégia a adotar que dê resultados a longo prazo, ok? E pronto, esta foi a grande conclusão. Vimos quais foram as consequências de na Holanda terem tomado estas medidas e aumentarem as casas que estão no mercado regulado. E
é importante percebermos que isto tem consequências, teve consequências para Países Baixos, pode ter consequências em Portugal, caso uma destas medidas entre em vigor. Ok? Obrigado por terem visto e até à próxima.